Será que dá para viver de renda investindo R$500 mil? E quanto será que você pode esperar de rentabilidade em cima de uma carteira de R$500 mil? O que isso pode dar de renda passiva? É isso que a gente vai te revelar nesse vídeo em 3 diferentes cenários. E a gente vai te mostrar isso de um jeito muito pé no chão, sem falsas promessas e nada disso. Então presta muita atenção nesse vídeo que está começando agora e vai ser explicado pelo Filipão, meu sócio aqui no Clube do Valor. Deixa o dedo no like e bora pro vídeo. Boa, vamos lá, e a pergunta que a gente precisa responder nesse vídeo é se dá para viver de renda com R$500 mil em 2025. Vamos fazer o seguinte, vamos começar pelo mais fácil, pelo mamão com açúcar, pela fórmula que qualquer um literalmente pode fazer e ter sucesso com isso. Um cenário de investimento de baixo risco, que na prática significa aquele investidor que não quer muita volatilidade, ou seja, quer ver o investimento dele rendendo para cima todos os dias, todos os meses. Não quer parar para estudar sobre investimentos, nem fundos imobiliários, nem ações, nem nada do tipo. Esse cara só quer saber de alguns ativos de renda fixa específico, não sobre todos, e muito provavelmente ele nem tá assistindo esse vídeo. Mas o fato é que eu tô falando aqui de um cara que tem a carteira totalmente alocada no que a gente chama de CDI, num Tesouro Selic da vida. Esse que é o ativo com o menor risco da economia brasileira. Olhando para o histórico de rentabilidade, a gente vê essa linha verde aqui, que basicamente nunca cai. Ela só sobe de forma esperada. E aí fica a pergunta, quanto é que rende R$500 mil investidos no Tesouro Selic? Será que dá para viver de renda desse jeito? E para isso a gente precisa fazer uma conta, eu vou te mostrar 2 formas de calcular isso aqui. Primeiro a forma errada e depois a forma certa. Eu vou começar pela errada porque não é nada incomum pensar isso aqui. Ah, Felipe, eu investi ali R$500 mil no Tesouro Selic e tô recebendo mais ou menos R$5 mil de renda passiva, que dá mais ou menos 1% ao mês. Eu tô no mercado financeiro investindo como pessoa física há quase 9 anos, como profissional há mais de 6, e eu já ouvi muita gente caindo nesse erro. Mas vamos lá, imagina esse investidor aqui que investe tudo no Tesouro Selic, os R$500 mil dele, e que para saber qual é a rentabilidade que ele vai ter nesse investimento, ele naturalmente vai olhar para a taxa Selic atual, ou seja, a taxa de juros atual do Brasil, que nesse momento em que eu gravo o vídeo está em 13,25% ao ano. Aí se a gente pega uma planilha bem simples aqui, onde a gente coloca o patrimônio que a gente está falando com a taxa de retorno anual de um investimento para descobrir a renda passiva mensal, quando a gente coloca algo como 13,25 aqui nessa planilha, a gente encontraria uma renda passiva mensal realmente de mais de R$5 mil e meio. Só que essa conta aqui ela está completamente errada por causa de 3 razões principais. Primeiro, ela não considera o imposto de renda que vai ser pago nessa renda fixa. Segundo, ela não considera as taxas do Tesouro Direto que são cobradas anualmente ali para quem usa esse título. E por fim, e pior de todas, essa taxa não considera a inflação do período. E por fim, e pior de todas, essa conta não considera a inflação que corrói o poder de compra do patrimônio. Isso acontece porque, pensa comigo, imagina que você tem seus R$500 mil ali, você vai ver aquela rentabilidade positiva todos os meses na tua conta. E aí vamos imaginar um investidor que toda a rentabilidade positiva que ele tem no mês, ele vai simplesmente resgatar para viver. Então se eu tinha R$500 mil no mês seguinte ali eu tive uma rentabilidade de R$5 mil e pouco, depois do imposto de renda, eu vou tirar uns R$4 mil e pouco ali como investidor, vou pegar esse dinheiro todo e usar para pagar a minha vida. O grande problema desse investidor é que o patrimônio acumulado que ele vai ter vai seguir sendo sempre R$500 mil, seja hoje ou seja daqui a 10 anos. E aí você precisa concordar comigo que a gente tem 2 grandes problemas aqui. O primeiro deles é que a taxa de juros ela varia ao longo do tempo. A gente viu isso nos últimos anos. Por mais que a Selic esteja agora realmente com uma rentabilidade de mais de 1% bruta ao mês, a gente já viu momentos em que a Selic estava 2% ao ano. Então a rentabilidade ao mês ficava em torno de 0,2%, 0,3%. Então o cara que quer viver com R$4 mil e pouco de retirada de R$500 mil hoje, ele precisa aceitar que quando a Selic estiver muito mais baixa, ele vai tirar daquela carteira muito menos. E o segundo ponto é que se você mantém sempre R$500 mil em patrimônio, você precisa concordar comigo que R$500 mil compram uma coisa hoje, só que daqui a 10 anos eles compram muito menos coisa por causa da corrosão da inflação. E é por isso que não dá para fazer retiradas sem pensar na correção do seu patrimônio frente à inflação. Tá, Felipe, então qual é o número certo de se considerar para quem investe de forma extremamente segura no Tesouro Selic, por exemplo? Aí a gente vai fazer conta. Nessa planilha aqui de simulação de carteira, a gente pode pegar o índice IMA-S, que representa 1/6 dos títulos atrelados à inflação nos últimos anos no país. E o que a gente percebe é que nos últimos 20 anos, o retorno dos títulos do Tesouro Selic, por exemplo, acima da inflação, ficaram em torno de 4,85%. Ora, então, a rentabilidade que a gente precisa considerar nessa conta aqui é de 4,85%, e a renda passiva mensal estimada para quem tem R$500 mil nesse cenário seria de pouco mais de R$2 mil. E sendo ainda mais realista, um histórico ainda mais longo, dá para esperar que um investimento com risco muito baixo tenha uma rentabilidade aproximada de 3% acima da inflação. E se esse fosse o caso, a gente veria uma renda passiva mensal ainda menor, de pouco mais de R$1.200. Ou seja, se a gente usa a calculadora de independência financeira aqui do clube, para entender se você tem R$500 mil hoje e se você quer fazer retiradas de R$1.200 por mês a uma taxa de retorno anual de 3% acima da inflação, imaginando que você hoje está com uns 40 anos de idade e pensando ali que você vai viver uns 80
80 anos na sua vida, essa retirada aqui de R$ 1.200 num cenário muito conservador seria o suficiente para você seguir fazendo esse tipo de retirada todos os meses até o final da sua vida. Agora, se o investidor quisesse fazer a retirada que ele acha que é plausível de R$ 5.000 dessa carteira, ora, esse patrimônio de R$ 5.000 ia acabar mais ou menos em 9 anos, fazendo que aos 50 anos mais ou menos, esse investidor aqui tenha consumido todo o seu patrimônio, o que é um cenário terrível quando se fala de aposentadoria. Beleza, então esse cenário aqui a gente já viu que ele tem as dificuldades dele, apesar de que você consegue viver de renda assim, acumulando um patrimônio maior. Vamos imaginar um segundo cenário, onde o investidor começa a adquirir um pouco mais de risco e começa a investir por conta própria. E aí para isso vamos imaginar um investidor fictício, um cara chamado Fábio, que ele chegou aqui e fez essas contas no simulador de independência financeira do Clube do Valor, colocou aqui a renda passiva que ele quer, desejada, colocou aqui o 13,25 da Selic, ficou tentando fazer as contas dele. E aí a planilha mostra para ele que ele precisaria de pouco menos de R$ 500.000 para investir. E aí ele pensa, então eu consigo de alguma outra forma conseguir essa taxa de retorno acima da inflação, já que eu já entendi que só na Selic eu não vou conseguir. Inclusive essa planilha de independência financeira, ela vai estar no primeiro link aqui da descrição do vídeo para você mesmo fazer as suas próprias contas de quando alcançar a aposentadoria. É só clicar e baixar gratuitamente. E aí o Fábio foi lá e decidiu aumentar a tolerância de risco da carteira dele para buscar essa rentabilidade mais alta. Como é que ele fez isso? Começou a investir lendo manchetes, acompanhando analistas, os principais sites de mercado financeiro que a gente tem de investimentos hoje em dia, pedindo ajuda a amigos no WhatsApp e, por último, até muitas vezes procurando um profissional que é comissionado no mercado. E aí é justamente nesse momento que eu preciso fazer um adendo. Aqui no Clube do Valor a gente analisa dezenas e dezenas de carteiras de investimentos de investidores todos os meses. E apesar do Fábio ser um investidor fictício que eu acabei de inventar aqui, existem muitos como ele na vida real. E infelizmente o resultado não é dos melhores. Esse print que eu te trouxe aqui é um resultado real de um investidor que está sendo acompanhado por um assessor de investimentos desde 2018 e praticamente 6 anos depois a rentabilidade da carteira dele segue perdendo feio até mesmo para o CDI, o que traduz uma rentabilidade depois desses 6 anos de 1% nesse período inteiro. Isso quando a gente já considera a inflação na conta. E aí você pode pensar, Felipe, mas esse cara específico aí tá investindo muito mal, ele não tá fazendo a coisa certa. Muita gente investe com a própria estratégia ali e ganha muito dinheiro. Beleza, vamos olhar um estudo mais genérico para a gente tentar englobar uma análise estatística mais justa. Um estudo desenvolvido pela JP Morgan, uma das maiores instituições de gestão do mundo. O que eles descobriram é que a rentabilidade do investidor médio que se aventura em aumentar a sua tolerância de risco sozinho é de cerca de 2% ao ano lá nos Estados Unidos, enquanto que índices como o próprio S&P 500, que pegam a média das ações do mercado lá fora, tiveram uma rentabilidade de cerca de 5,6%. Ou seja, os investidores, ao tentarem ter uma rentabilidade acima da média, têm um resultado, na verdade, de ficar muito abaixo da média. Ou seja, para investidores como o Fábio, por exemplo, com a rentabilidade de 1% ali acima da inflação, a gente estaria falando de um poder de retirada de renda passiva mensal de R$ 416 para um investimento de 500 mil. E aí, assim, se ele quiser realmente ficar com essa retirada de R$ 416, sim, o patrimônio de 500 mil vai durar para sempre, nessa forma de investir atual que ele está. Agora, se ele quiser uma retirada um pouco maior, que seria o cenário de quase qualquer pessoa aposentada, como uma renda de R$ 5.000, ora, esse patrimônio dele ia acabar em cerca de 8 anos. Ou seja, o segundo cenário de quem aumenta o risco sem ter uma estratégia por trás fica até pior do que o primeiro cenário de quem investe de forma conservadora. Mas eu preciso te tranquilizar e dizer que investir por conta própria não é necessariamente um problema, principalmente se você prestar atenção nessa terceira parte do vídeo. Só que antes disso eu quero deixar muito claro que se você também tem uma carteira de investimentos empilhada, muito mais parecida com a do Fábio, onde você não tem certeza se está fazendo a coisa certa, e mais que isso, se o assessor de investimentos que está te acompanhando está focado no teu crescimento patrimonial ou no crescimento da receita dele de comissão, de te indicar alguns produtos específicos para carteira, aí eu preciso te convidar para uma das 7 vagas que a gente abriu essa semana para a nossa análise gratuita de carteira aqui do Clube do Valor. É ali que a gente vai pegar um especialista treinado para olhar para o teu caso específico, ver como é que você está investindo e como você pode investir cada vez melhor. Para você se inscrever, é só fazer a leitura desse QR Code que eu vou deixar aqui na tela ou no primeiro link da descrição do vídeo. E antes que você pense, Felipe, não existe almoço grátis no mercado financeiro, e isso é verdade. O intuito da nossa análise de carteira é te agregar muito valor, já te mostrar um plano estratégico de como você pode investir melhor e lá no final te mostrar como é que funciona o nosso serviço pago de consultoria e gestão aqui do Clube do Valor. A única coisa que eu consigo te certificar é que somente essa primeira reunião já te agrega demais na tua vida. É isso, inclusive, que dizem vários e vários dos investidores que passam por consultorias gratuitas assim como a que eu tô te falando. Mas beleza, vamos lá para o terceiro cenário, que é quem investe realmente com estratégia, sabendo o que tá fazendo. Felipe, o que é investir com
estratégia. O resumo da ópera é você seguir 2 passos muito claros. O primeiro deles é desenhar uma composição ideal da tua carteira de investimento, definindo exatamente ali a proporção de cada uma das classes de ativos sendo vencedoras na tua carteira e seguindo essa alocação à risca. E o segundo passo é ter uma estratégia de seleção de ativos para cada uma dessas classes. Decidir quais ações você vai investir, quais fundos imobiliários, quais rendas fixas. Aí o nosso foco aqui é encaixar os melhores ativos em cada uma daquelas caixinhas definidas para a tua carteira de investimento. E aí vamos imaginar o caso do próprio Fábio, o cara que estava tendo cerca de 1% de retorno acima da inflação, caso ele seguisse um modelo que a gente chama aqui de arrojado, muito mais organizado, e já que ele está um pouco mais disposto a correr um pouco mais de risco. Quando a gente vai olhar para a rentabilidade desse modelo de carteira aqui nos últimos 20 anos, a gente vê um retorno que ficou praticamente o triplo do que fez o Ibovespa nesse mesmo período e mais do dobro da performance do próprio CDI. Olhando para o resultado passado, a gente vê um retorno de 9,42% acima da inflação. E aí, quando a gente pega os 500 mil reais que a gente está falando nesse vídeo e coloca esse retorno aqui, a gente veria uma renda passiva mensal estimada próxima a 4 mil reais por mês. Agora, é óbvio que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Todas as vezes que a gente vai fazer um planejamento financeiro para longo prazo aqui no Clube do Valor, a gente prefere e acha correto ser muito mais conservador. Então vamos imaginar um retorno acima da inflação de 6% para quem tem um patrimônio de 500 mil. A gente estaria falando de uma renda passiva mensal de R$ 2.500. Ora, então usando a calculadora de independência financeira aqui, de novo, com um valor de 500 mil investidos, com um montante mensal de retirada de 2.500 e uma taxa de retorno acima da inflação em 6%, esse patrimônio iria durar para sempre, seria suficiente para a tua aposentadoria. E aí muita gente aqui pode pensar, Felipe, mas R$ 2.500 é muito pouco para viver de renda no meu contexto de vida atual. Ou muita gente pensa, 2.500 seria um ótimo complemento de renda, para mim no meu contexto já faz muito sentido. Aí você percebe que os mesmos 500 mil reais podem aposentar algumas pessoas e podem não aposentar outras. E aí o que você pode fazer é seguir o teu plano de liberdade financeira por mais algum tempo. Imagina o caso do próprio Fábio, que já teria ali seus 500 mil reais. Se ele fizesse mais 5 mil reais de aportes durante um período de 10 anos na mesma rentabilidade estimada de 6%, esse cara chegaria num patrimônio aproximado de 1.700.000 reais, sendo capaz de fazer retiradas dessa carteira de mais ou menos 8.500 reais todos os meses e se aposentando com esse valor muito maior do que o inicial. E é por isso que a calculadora de independência financeira está aqui com um link para você usar online e você adequar a tua própria realidade de vida. E assim a gente entende que a aposentadoria com 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões é completamente pessoal. Agora, se você quiser conhecer 3 ações que estão muito baratas e pagando um dividendo absurdo nesse mês, aí você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu contei tudo isso em detalhes e eu vou estar te esperando por lá.